Quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas e 29% delas estão inadimplentes. É o maior patamar em 12 anos. Essa pesquisa foi feita pela Confederação Nacional do Comércio. A gente vai ao vivo para o Rio de Janeiro conversar com a Raquel Amorim, que tem os detalhes desse levantamento tão duro, né, Raquel? Boa noite. Duro sim, Márcio. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Depois de 2 meses de queda, então o índice de endividamento voltou a subir em julho, atingiu 78% dos lares brasileiros, comparando com o mês de junho. O aumento foi de 0,7 ponto percentual e em relação a julho de 2021, o aumento foi de 6,6%. A gente lembra que uma pessoa endividada é aquela que possui parcelas a vencer, de compras, de empréstimos. As parcelas não vencidas também são dívidas assumidas pelo consumidor. Em relação aos inadimplentes, que são os consumidores com contas ou dívidas atrasadas, o Márcio ressaltou bem. Tivemos a maior proporção nos últimos 12 anos, 29% em julho. E cerca de 10% dos consumidores disseram não ter condições de arcar com os compromissos financeiros. Esse foi o resultado de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, feita com cerca de 18 mil consumidores pelo país. E o resultado mostrou também que do total de pessoas com dívidas em aberto no país, com contas em aberto no país, 85% correspondem a cartão de crédito. O cartão de crédito é o principal tipo de dívida no país. A economista Isis Fernandes explicou que, apesar do mercado estar absorvendo trabalhadores, a inflação alta dificulta a organização do orçamento familiar. E um outro fator que prejudica a gestão das finanças pessoais é o aumento da informalidade no emprego. Para os próximos meses, a economista disse que tanto a inadimplência quanto o endividamento devem seguir em alta e muito por conta da possibilidade de obtenção do empréstimo consignado pelas famílias que recebem o Auxílio Brasil. Essa medida pode ser uma armadilha, segundo a economista, para as famílias de baixa renda. Como elas já têm dívidas em outras modalidades, acabam expostas a uma situação de endividamento ainda maior. Márcio, eu volto com você. Muito obrigado, Raquel Amorim, que falou com a gente ao vivo do Rio de Janeiro. Fernando Nakagawa, diretor do CNN Brasil Business, mais uma vez aqui no estúdio. Dívida nem sempre é ruim, né, Naka? A gente cresce com as dívidas, mas é claro que é preciso administrar muito bem. 30% do salário reservado para pagar a dívida, esse é um número altíssimo e acaba com qualquer planejamento de um mês. Este número de 30%, Márcio, que você destacou, acende a luz vermelha para os economistas, porque a gente está chegando numa situação em que a população brasileira, o brasileiro médio, já está comprometendo quase 1/3 da renda, patamar considerado ali o limite da responsabilidade na gestão das contas. Mas, como o Márcio mencionou, tem crédito que é bom. E boa parte deste aumento do endividamento ao longo dos últimos anos foi gerado, por exemplo, pelo financiamento imobiliário, o que é um tipo de dívida positivo, que você vai ter a tua casa, lá na frente você vai gastar menos. Mas os números podem ser preocupantes por alguns aspectos recentes do que a gente tem visto, Márcio. Então, aqui a gente tem, primeiro, um gráfico que mostra o comprometimento da renda média dos brasileiros em relação à dívida. Isso daqui é um percentual em relação ao salário. A gente começa lá em 2005, perto do Márcio, com um número que estava pertinho de 18%, ou seja, 20% do salário, quase 20% do salário, era destinado ao pagamento de juros, de financiamentos, de empréstimos das parcelinhas. O número foi crescendo ao longo do tempo com a bancarização, com acesso a produtos financeiros, financiamento imobiliário, mas aí veio a pandemia e o número disparou, Márcio. A gente estava com um número perto de 20%, 21%, 22%, e ele disparou, está pertinho agora, 28%, 29%. E os bancos têm este número, este patamar de 30% como aquele limite. Tanto que se você já tentou ou tem um financiamento imobiliário, sabe bem que os bancos só permitem comprometer este patamar de 30%. E qual que é o problema? A Raquel já deu um spoiler dessa história. A partir de agora, a gente está diante desta possibilidade do consignado com programas sociais, seja o Auxílio Brasil e também com o BPC, o benefício de prestação continuada. Está tudo previsto numa lei recente dos últimos dias e que ainda precisa de regulamentação. Mas como funcionaria esta operação? As parcelas de quem recebe Auxílio Brasil poderiam ser de até 40% do benefício. Portanto, se você recebe um benefício de R$400, o benefício permanente, até R$160 por mês seriam retirados automaticamente, você não precisaria pagar
para pagar esta dívida. Esse pagamento, portanto, seria na fonte. É como um consignado clássico dos aposentados, por exemplo. Nem cai na sua conta. Não cai, exatamente. A pessoa não tem nem o direito, entre aspas, de não querer pagar, de dar o calote. Vai automaticamente ser paga a dívida. E o juro está próximo de 80% nas instituições financeiras que já oferecem. E aí um fato interessante, Márcio. Como você mencionou, grandes bancos do varejo, grandes bancos privados, não vão oferecer, pelo menos disseram isso ao longo dos últimos dias. As grandes financeiras também não. Quem é que está nesta briga? Os bancos estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal já indicaram que vão operar este crédito e também financeiras menores. É uma operação que indica algum problema. Se muita gente tomar esse crédito, Márcio, pode indicar que, por exemplo, o Auxílio Brasil é insuficiente para levar comida para a mesa. Aí o problema não é este. O problema é o valor que está sendo pago às famílias. E o problema também, claro, como a gente falou, é perder o controle e ficar com pouquíssimo sobrando do benefício do Auxílio Brasil para pagar o resto do mês, tendo que pagar esse financiamento. Mas o presidente tem um ponto quando fala que um juro de 80% ao ano é altíssimo, porque os bancos sabem, esse dinheiro vai pingar sempre. Sim, não há risco nisso. Sim, de fato, o risco é menor, mas há um problema, porque a gente não sabe sobre a continuidade deste programa social. Como é que ele será a partir do ano que vem, com eventualmente uma troca de governo? Então, há dúvidas. Não é um dinheiro tão certo, Márcio. Até dezembro apenas é certo. Exatamente. Não há certeza, por exemplo, como o dinheiro do INSS. Este é certo, líquido e certo. Então, há algumas questões. Realmente, o juro poderia ser menor, né? Obrigado mais uma vez, Fernando Nakagawa.